Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita, de Srila Sanatana Goswami, parte 2, As Glórias de Goloka, capítulo 5, Prema, Amor a Deus. Texto 133. Quando verei com meus próprios olhos a maneira com que ele se decora com adornos silvestres, como rouba o coração de todos com o aguaceiro de doçura proveniente de sua flauta, e como encanta todas as vaqueirinhas. Texto 134. Quão maravilhosamente ele desfrutou do festival de roubar as vestes das mocinhas. Ele subiu rapidamente ao topo de uma árvore cadamba e falou palavras jocosas às moças. E depois que ofereceram respeito com as mãos postas e submeteram seus pedidos, ele devolveu a elas os trajes que ele havia acomodado sobre o seu ombro. Texto 135. Glorifica os seus passatempos de mendigar alimento dos brahmanas sacrificiais, atrair as esposas dos brahmanas e graciosamente comer o alimento oferecido pelas esposas. Glorifico a maneira com que ele se decorava e a maneira com que ele se levantava, falava e outorgava sua misericórdia. Texto 136. Ofereço minhas homenagens à sua todo atrativamente adorável colina de Govardhana, ao seu soerguer e sustentar da grande colina com sua mão esquerda, o seu satisfazer os vaqueiros, o consolar Indra e o aceitar da coroação como Govinda, o senhor das vacas. Texto 137. Sou incapaz de descrever apropriadamente seus sobreexcelentes passatempos de mostrar a morada de Vaikunta aos residentes de Vraja e de resgatar Nanda Maharaj do reino de Varuna. E como posso expressar em palavras a doce maneira com que se revelou como o Deus Supremo. Texto 138. O que posso dizer acerca dessas atividades do Senhor em Vraja? Alguém que pensa atentamente nelas concluirá que são supremas sob todos os aspectos. Tão logo palavras a descreverem esses passatempos adentram os ouvidos, uma inundação de amor puro se faz espontaneamente presente no coração. Texto 139. Afortunadíssimo aquele que se vale de argumentos lógicos a fim de tornar conhecíveis as glórias supremas dos passatempos de Krishna. E aquele que se torna repleto de prema simplesmente por ouvir algumas poucas palavras sobre esses passatempos. Ofereço minhas humildes reverências. Texto 140. Como poderia minha língua ousar tentar tocar a grandeza da mais querida posse de Krishna, que se destaca de tudo mais, que condiz unicamente com ele e que sempre se encontra alegremente em suas mãos de lótus? Texto 141. A despeito de tudo, pelo poder da misericórdia do Senhor, direi algo sobre ela na medida do que for possível para mim. Por favor, escuta cuidadosamente. Texto 142. As palavras dos Upanishads e de outros textos védicos emanaram diretamente da boca divina do Senhor. Simplesmente pelo contato com seus lábios, similares à fruta bhimba, todavia, esse objeto de madeira, a toda encantadora flautinha de bambu, cria um som mais nectário do que as palavras dos Vedas e do que qualquer outra forma de discurso. Texto 143. Ouvindo esse som da flauta, todos os semideuses e místicos perfeitos a voarem em seus aeroplanos desnorteavam-se em amor divino, o que se sucedia igualmente com suas esposas. Indra, Shiva, Brahma e outros semideuses ficavam tão confusos que não mais podiam distinguir fato de ilusão. Texto 144. Os grandes sábios,
com suas meditações interrompidas, sentiam transformações de êxtase surgindo dentro de si mesmos. E a movimentação da Lua e de outros planetas, veloz e incessante, a qual segue estritamente a voluteante roda do tempo, simplesmente cessou. Texto 145. Os vaqueiros dedicavam a Krishna tudo o que tinham, seus corpos, famílias e propriedades, e seus próprios eus. Esses vaqueiros, indiferentes a seus próprios hábitos e necessidades, sem dedicarem nenhuma atenção ao sucesso neste mundo ou no próximo, tinham tanto respeito por Krishna que até mesmo se curvavam às suas próprias esposas, pois essas esposas eram queridas a ele. Texto 146. Tão apegados à companhia de Krishna eram os filhinhos dos vaqueiros que eles agiam tal qual sua sombra. Se mesmo que por um momento não pudessem vê-lo, caso ele às vezes se distanciasse por capricho, enchiam-se de agonia, e quando ele retornava, regozijavam-se e corriam para tocá-lo. Texto 147. Sri Radha e as outras gopis, todas supremamente afortunadas, abandonaram seus esposos, filhos e outros parentes, seus objetivos para a próxima vida, seus princípios religiosos e até mesmo sua timidez, e os estados de amor estático que alcançavam deixavam-nas desesperadamente enlouquecidas. Em tais estados, elas queixavam-se com vozes doces de um modo deveras comovente e passavam por transtornos nos quais às vezes perdiam a consciência e, imóveis como árvores, eram incapazes de compreender algo. Texto 148. Escuta, e eu te direi o fato mais maravilhoso. Ao ouvirem a flauta de Krishna, os muitos animais, nascidos sem inteligência, abandonam suas próprias naturezas. As vacas o fizeram, e os touros e bezerros, e as feras selvagens, e os pássaros vivendo nas árvores, e as aves aquáticas divertindo-se em lagos distantes. E também o fizeram as árvores e plantas, e até mesmo os seres inanimados, como os rios e as nuvens. Texto 149. As criaturas móveis tornavam-se imóveis, os seres inanimados moviam-se, os seres conscientes perdiam a consciência e aqueles inconscientes ganhavam-na. Constantemente essas criaturas e objetos eram verdadeiramente submersos em uma vasta inundação de prema rasa, subjugados por muitíssimas transformações de êxtase. Texto 150. A dança da raça do Senhor revela a mais confidencial essência de sua divindade. Ela corporifica a perfeição de tudo o que lhe é mais querido. Ela revela o limite final de sua supremacia e de sua doçura. A deusa Lakshmi não pôde entrar nessa dança, mesmo após aspirar fazê-lo em centenas de tentativas. Texto 151. Ó, esta mais doce destreza do Senhor, a destreza das trocas amorosas, qual mente piedosa não se encantaria perdidamente pelo ato de Krishna de atrair mulheres de boas famílias a se juntarem a ele na floresta, pelas engenhosas palavras que falava a elas e pela maneira com que respondiam, irrompendo imediatamente em choros soluçados. Texto 152. Eu poderia louvar a perícia do Senhor em ocultar sua mente das golpes, caso ele fosse capaz de mantê-la oculta após elas se queixarem lamuriosamente. Todavia, uma vez que começavam a chorar, ele mostrava-lhes seus verdadeiros sentimentos e desfrutava com essas golpes, encantando-as com todas as artes do Cupido. Texto 153.
Quem poderia deixar de cantar constantemente as glórias do desaparecimento do Senhor da dança da raça? Ele é muitíssimo perito em passatempos de separação. Malgrado as golpes serem dotadas de grande compostura e sobriedade, essa separação as transportou a extraordinárias maneiras de falar e agir, e seus corações a estados igualmente extraordinários. Texto 154. Tão inconcebíveis são seus passatempos que até mesmo me assustam. Como ele pôde conceder às golpes a própria essência de toda boa fortuna, e então, repentinamente, atirá-las em um oceano de tristeza, um tormento conhecido somente por uma mulher destituída de sua vida e alma. Texto 155. O choro musical e melancólico delas fez Krishna reaparecer, inundando-as de puro êxtase. A resposta que ele então ofereceu às suas próprias questões provou a sua dívida e o seu comprometimento com elas. Que esse Senhor proteja-te. Texto 156. A aptidão do Senhor em arranjar peritamente as golpes em um círculo, sua destreza nas artes, como na arte da dança e do canto, as perfeições do esplendor, uma após a outra, jamais vistas anteriormente, tais maravilhas roubam o meu coração e encantam o mundo inteiro. Texto 157. Alguém ávido por beber o néctar dos pés de lótus de Krishna sabe o quão elevados são os devotos que o desfrutam. O Sr. Brahma, portanto, almeja entrar em contato com a grandeza daqueles nascidos em Gokula, e o nosso amigo Uddhava com a grandeza especial das gopis. Texto 158. Aqueles que anelam por algo entendem a sorte daqueles que o têm. Destarte as gopis cantam acerca da extrema boa fortuna da flauta de Mukunda, porquanto também anseiam beber o néctar de seus lábios. Texto 159. Em razão do amor arrasador que possuem por ele, Krishna está sempre tão profundamente apegado aos seus companheiros mais queridos que sequer se interessa em notar que seu filho mais velho, Brahma, está oferecendo-lhe orações e curvando-se. Texto 160. Sequer por um momento tem Krishna interesse em conversas com pessoas como eu, cuja única meta da vida são seus pés de lótus. Na verdade, esse romântico herói dos vaqueiros está encantado por certos moradores da floresta que conhecem toda sorte de ervas e mantras. Texto 161. Quem pode descrever o apego dos Vrajavasis por Krishna? Em seu amor puro, eles conhecem-no como filhinho de Nanda Gopa. E, embora plenamente abençoados com esse amor, passam todo o seu tempo em grande agonia. Texto 162. Os residentes de Vraja transcenderam o tempo. Para aqueles entre nós abençoados com a opulência da sabedoria, seus pés são dignos de adoração, sob todos os aspectos. Mesmo os Yadavas aqui, os quais conhecem a insuperável inundação de êxtase de Vaikunta, adoram esses residentes de Vraja. Texto 163. O povo de Vraja não é desnorteado por Krishna. A verdade é que Krishna é desnorteado por eles. Quando Krishna se esquecia do que tinha de fazer para os semideuses, eu tinha pessoalmente que ir até ele e de algum modo lembrá-lo. Ah, tendes um compromisso não observado. Texto 164. De um modo ou de outro, o sábio Akrura, desejando promover o bem-estar dos Yados, levou de Vraja para Madhupuri, como se à força. Texto 165. Krishna jamais é capaz de abandonar o povo de Vraja.
ele certamente retorna para lá repetidamente a fim de residir e de desfrutar seus passatempos. Texto 166. Apesar disso, Krishna tem absoluta curiosidade em ver como os devotos de Vraja reagem às ondas de êxtase nascidas da separação. Na verdade, ver tal coisa concede-lhe imenso prazer. Desta maneira, assim como ele às vezes se esconde em uma caverna nos bosques, sob algum pretexto, ele algumas vezes vai embora de Vraja, enquanto atuando em seus vários passatempos. Texto 167. Considero que essa forma de conduta condiz perfeitamente com a pessoa mais generosa e mais magnânima, pois ele presenteia seus mais queridos amigos com o objeto mais desejável, o objeto mais raramente obtido. Texto 168. Assim como Krishna brinca nessa Vrajabhumi da terra, o mesmo ele faz em Goloka. Apenas se imagina que os dois reinos são diferentes, um sobre o outro. Texto 169. Todavia, nessa Vrajabhumi terrestre, nem todos podem vê-lo o tempo todo, muito embora ele sempre se divirta na companhia de Srinanda e outros. Texto 170. Da mesma maneira que em Vaikunta, devotos como Sri Garuda são os associados eternos do Senhor, em Goloka, os devotos de Vraja, entendemos, são seus companheiros queridos e eternos. Texto 171. Eles gozam de passatempos com o Senhor de suas vidas, a personalidade de Deus, da mesma forma em ambos os mundos, Vrajabhumi na terra e Goloka no reino espiritual, de acordo com seu prazer. Texto 172. As disciplinas mediante as quais os devotos em fase de prática podem alcançar Sri Goloka, essas mesmíssimas disciplinas permitem que vejam o Senhor executando passatempos como aqueles de Goloka, completamente satisfeito na Vrajabhumi no mundo mortal. Texto 173. Meu caro garoto, como é isso de estares muitíssimo ávido por refugiar-te nos pés de lótus desse Gopala Deva e ver todos esses doces passatempos. Texto 174. Querido irmão, deves entender que o alcançar é imensamente difícil, especialmente por causa da disciplina devocional exigida. Disso estou plenamente convencido. Texto 175. A maior parte das entidades vivas não possui a habilidade de discernir o bem do mal. Somente alguns poucos seres humanos podem determinar a forma apropriada de comportamento. Texto 176. Dentre eles, muitos são vistos devotados a riquezas e desfrute. Somente pouquíssimos são sérios no concernente à vida religiosa para entrar no céu. Texto 177. Desses candidatos ao céu, apenas poucos são determinados a trabalhar sem desejo egoísta, e dentre eles, menos ainda são aqueles que desejam a liberação. Texto 178. Dos aspirantes à liberação, pouquíssimos são almas liberadas e transcendentes, e dentre esses elevados transcendentalistas, apenas alguns poucos se dedicam ao serviço devocional ao Senhor. Texto 179. E mesmo entre os devotos do Senhor Supremo, aqueles ávidos por darem seus corações em amizade exclusiva aos pés de lótus de Sriman Madana Gopala são certamente os mais elevados, sem dúvida alguma. Texto 180. Os métodos disciplinares e as declarações escriturais que ensinam devem ser compreendidos como diferentes em virtude das diferentes metas a serem auferidas. Texto 181. Entre alguns dos devotos de Sri Madhana Gopala ainda há mais distinções, mas sou desqualificado para descrevê-las. Texto 182. Sri Gopakumara disse: tendo assim falado,
Narda abraçou Uddhava e suplicou-lhe com grande humildade, em uma voz melancólica e devotada: por favor, descrevei sobre isso. Texto 183. Uddhava, movido por amor puro, curvava sua cabeça repetidamente. Ele então disse: a todo instante ofereço meus respeitos à poeira dos pés das mulheres dos pastos de Nanda. Texto 184. Por um momento, aquele servo de Hari pareceu agitado e fortemente aflito. Dispondo entre seus dentes uma folha de grama e agarrando-se aos pés de Narda, ele retomou a palavra. Texto 185. As gopis de Vrindavana abandonaram a associação de seus esposos, filhos e outros membros familiares, os quais são muito difíceis de serem deixados, e renunciaram ao caminho da castidade, de forma a se refugiarem nos pés de lótus de Mukunda, Krishna, os quais devem ser buscados por meio do conhecimento védico. Oh, que eu seja afortunado bastante para ser uma das moitas, uma das trepadeiras ou uma das ervas de Vrindavana, dado que as gopis pisam sobre elas e abençoam-nas com a poeira de seus pés de lótus. Texto 186. Então Uddhava, repleto de toda sorte de emoções, do amor plenamente florescido, pulava para cima e continuava a cantar, tomado de fascínio. Texto 187. Quando o Senhor Shri Krishna estava dançando com as belas gopis de Vraja na Rasa Lila, as gopis foram abraçadas pelos braços do Senhor. Este favor transcendental jamais foi concedido à deusa da fortuna ou a outras consortes no mundo espiritual. Na verdade, tal coisa jamais foi sequer imaginada pelas mais belas moças dos planetas celestiais, moças cujo lustre e aroma corpóreo assemelham-se à beleza e à fragrância do lótus. E o que dizer das mulheres terrenas, que são muito bonitas pela estimativa mundana. Texto 188. Então o grande Narda, submerso em imensa surpresa, olhou novamente para mim em minha agonia e dirigiu-me a palavra com grande respeito. Texto 189. Shri Narda disse: Uddhava é de certo o melhor de todos os devotos da personalidade de Deus, porque ele está sempre profundamente absorto em glorificar a poeira dos pés de lótus das gopis. Na verdade, a fim de ter a boa fortuna de ser tocado por uma única partícula de poeira desses pés, ele ora por um nascimento como uma folha de grama. Texto 190. Rukmini é renomada como a mais querida rainha de Hari, mas a despeito de ter abandonado os princípios religiosos de uma donzela aristocrática simplesmente para satisfazer o desejo do Sr. Achyuta, e a despeito de certa vez ter quase morrido devido ao medo despertado por algumas palavras chistosas da parte dele, ela não é capaz de obter sequer um traço da boa fortuna das gopis. Texto 191. Não obstante serem tão atrativas quanto as mulheres do céu, como podem mesmo as melhores das rainhas de Krishna serem comparadas às gopis? Mesmo as principais rainhas, como Kalindi e Satyabhama, ou as outras, encabeçadas por Rohini, não podem ser comparadas. Texto 192. Sou apenas uma criatura insignificante. Que direito tenho de tentar, mesmo de apenas tentar, descrever as glórias das gopis? Mesmo assim, minha língua sem modos não é capaz de manter-se quieta. Texto 193. Ó filha de um vaqueiro, querido amigo do Senhor de Vraja, entre os devotos de Krishna, situados em amor puro, este Uddhava é o mais elevado. Por sua boa fortuna, ele logrou a essência da misericórdia do Senhor. Em Vraja, ele viu a extensão do amor das gopis por Krishna.
Texto 194. Uddhava recebeu tamanha misericórdia das gopis, que na companhia delas até mesmo se esqueceu de seu companheirismo com Krishna. Assim, o que quer que ele conclua sobre elas, e o que quer que faça ou diga, estará completamente correto. Texto 195. Akrura, o filho de Shwapalka, o tio paterno do Sr. Krishna, era um senhor idoso, cujo coração havia se secado pelo contato com conhecimentos sem vida. Seu coração era tão destituído da brandura da misericórdia que ele foi a Vraja como um diligente portador da ordem de Kamsa. Texto 196. Mesmo assim, enquanto meditava nos 2 pés de lótus de Krishna, ele começou a falar acerca da supremacia de Krishna. E com seu coração muitíssimo agitado, em consequência da descrição das sobreexcelentes glórias das gopis, ele estava cego à sua própria audácia. Texto 197. Akrura pensava: esses pés de lótus são adorados por Brahma, Shiva e por todos os outros semideuses, pela deusa da fortuna e também por todos os grandes sábios e Vaishnavas. Sobre esses pés de lótus, o Senhor caminha pela floresta, enquanto pastoreia as vacas com seus companheiros, os mesmos pés que são coloridos pelo cúncuma dos seios das gopis. Texto 198. E quando eu houver caído aos seus pés, o Senhor Todo-Poderoso repousará sua mão de lótus sobre minha cabeça. Daqueles que buscam refúgio nele, em virtude de estarem imensamente perturbados pela veloz e poderosa serpente do tempo, essa mão remove todo medo. Texto 199. Por oferecerem caridade a essa mão de lótus, Purandara e Bali ganharam o status de Indra, rei do céu. E durante os prazerosos passatempos da dança da rasa, quando o Senhor secou a transpiração das gopis e removeu-lhes a fadiga, o toque de seus rostos fez com que essa mão se tornasse tão perfumada quanto uma delicada flor. Texto 200. Narda continuou: o avô dos Kurus e dos Pandavas, o próprio Bhishma, jurado ao grande voto de celibato vitalício e estritamente fiel aos princípios da religião, no momento da morte louvou a personalidade de Deus, falando acerca da excelência das jovens mulheres de Vraja. Texto 201. Possa minha mente fixar-se no Senhor Sri Krishna, ele cujos movimentos, gestos, doces sorrisos e olhares amorosos fizeram as gopis de Vrajadama sentirem-se imensamente honradas. Essas gopis, em um cegante êxtase, imitaram as atividades de Krishna e tornaram-se tal qual ele próprio. Texto 202. As damas da capital do rei Yudhishthira falaram da mesma maneira entre si, enquanto assistiam essa mesma personalidade de Deus partir para a sua própria capital. Texto 203. Ó amigas, simplesmente imaginai a condição de suas esposas, cujas mãos ele aceitou. Imaginai como elas devem ter se submetido a votos, banhos, sacrifícios de fogo e realizado adoração perfeita ao Senhor do Universo, para agora desfrutarem constantemente do néctar de seus lábios, através de beijos. As donzelas de Vrajabhumi frequentemente desmaiavam com a simples expectativa de tal favor. Texto 204. Sri Gopakumara disse: após assim falar, o grande sábio Narda abraçou-me. Imerso nas ondas de um oceano de amor a Deus, ele tremia e chorava, e seus cabelos mantinham-se arrepiados. Ele mordeu sua língua, uma língua incontrolavelmente ávida por prosseguir falando, e ele dançou de modo maravilhoso e exibiu muitos sintomas de êxtase. Texto 205. Momentos depois, ele retornou, em certa dimensão, à normalidade. Vendo-me desencorajado, o melhor dos sábios voltou a falar, consolando-me,
com palavras gentis. Texto 206. Sri Narada disse: esta temática deve ser sempre mantida privada, falada apenas entre devotos santos, e deve ser especialmente evitada em lugares onde a opulência suprema do Senhor é exibida. Texto 207. Eis porque não revelei tais coisas a ti em Vaikunta. Somente aqui, tocado por teu amor estático pelo Senhor, falei um pouco contigo sobre Goloka e os devotos de lá. Texto 208. Em meu nome e em nome de Uddhava, dou teu testemunho de que a partir daqui, essa morada do Senhor é de fato muitíssimo difícil de ser alcançada, e igualmente difícil é a disciplina que conduz a ela. Texto 209. Todavia, escuta, por favor, este conselho meu. Não distante daqui encontra-se a morada sagrada do Senhor, conhecida como Sri Purushottama Kshetra, a qual visitaste anteriormente na terra. Texto 210. Lá, na companhia de Subhadra e Balarama, o Senhor Purushottama goza das mesmas diversões que ele desfrutou na floresta de Vrindavana e às margens do Yamuna. Texto 211. Sua forma transcendental, a fonte única de todas as encarnações, expande todos os seus vários passatempos. Qualquer de suas formas que um devoto considere atrativa, essa forma o Senhor lhe mostra. Texto 212. Eternamente tão querida a Sri Krishnadeva quanto sua bela Mathura Dama é essa morada de Purushottama Kshetra. Ali, o Senhor exibe sua opulência suprema e, ao mesmo tempo, encanta seus devotos agindo como uma personalidade ordinária deste mundo. Texto 213. E caso continues não plenamente satisfeito, após ter ido lá e tê-lo visto, então ao menos permaneça lá por algum tempo, como meio para alcançar tua meta desejada. Texto 214. Certamente tua meta última é o amor puro aos pés de lótus de Krishna, a vida e alma das divinas Gopis. Amor este que segue o humor da própria Vrajabhumi do Senhor. Não buscas nenhuma outra meta além desta. Texto 215. No entanto, a causa principal do amor puro a Sri Krishna é a misericórdia completa de Krishna, que em alguém talvez surja espontaneamente e em outro alguém através da prática gradativa do serviço devocional. Texto 216. Assim como, de um doador generoso, um indivíduo pode receber alimento já cozido ou os meios e os ingredientes para ele mesmo cozinhar, de acordo com as opiniões das Escrituras, recebe-se a misericórdia de Krishna através de um método de prática devocional, quer regulador, quer espontâneo. Texto 217. Uma vez que a pessoa tenha superado os obstáculos no caminho, os quais surgem de fraquezas, como o medo, ela pode então obter o amor puro, no qual o indivíduo considera o Senhor como um amigo próximo, como os amigos comuns do mundo. Para isso, a pessoa deve ter um forte desejo por servir o Senhor, ao modo de seus Gopas e Gopis. Texto 218. O indivíduo desenvolve esse amor praticando o serviço devocional, cujos métodos principais são a meditação nos muitos passatempos de Vraja do Senhor e a conversa sobre os mesmos. Esse serviço abrilhanta-se com o Sankirtana dos mais amados santos nomes do Senhor. Texto 219. Na companhia daqueles cujo único gosto é pelo serviço devocional em amor puro, esse amor surge espontaneamente. A pessoa, no entanto, deve esforçar-se por mantê-lo oculto. Texto 220.
Quando o devoto reside sempre em reclusão, na terra das florestas dos passatempos favoritos do Senhor, de certo tal amor se desenvolverá e amadurecerá muito em breve. Texto 221. Esse serviço devocional amoroso é deveras diferente das disciplinas de karma, jnana, yoga e assim por diante. Em todo estágio, ele é decorado pela indiferença para com eles, e sua raiz é dhanya, profunda humildade. Texto 222. Os homens sábios definem dhanya como o estado em que o indivíduo sempre se considera excepcionalmente incapaz e baixo, mesmo munido de todas as excelências. Texto 223. Uma pessoa inteligente deve cuidadosamente cultivar a fala, a conduta e o pensamento que a fixe em profunda humildade, e qualquer coisa que obstrua isso, ela deve evitar. Texto 224. Dhanya, em seu auge, origina-se quando prema, o amor puro por Deus, alcança a maturidade plena, como aconteceu com as mulheres de Gokula quando separadas de Krishna. Texto 225. Quando Dhanya amadurece por completo, prema se desvela ilimitadamente. Assim, vemos Dhanya e prema atuando em uma relação na qual ambas são a causa e o efeito. Texto 226. Querido irmão, aqueles que conhecem a essência de prema reconhecem sua presença quando o derretimento do coração do devoto origina tremores e outros sinais externos similares. Texto 227. Para aqueles que possuem prema, a ardente conflagração de sua agonia é como as águas nectárias do Yamuna, e ao mesmo tempo como as abrasadoras chamas de um incêndio. Para eles, veneno é como néctar, e néctar como veneno. A morte é felicidade, e a vida nada mais do que uma expansão de sofrimento. Texto 228. Na verdade, como um indivíduo não pode distinguir claramente entre unir-se com o objeto de prema e ser separado dele, prema é plena tanto do mais grandioso êxtase quanto da pior angústia. Texto 229. Quando prema amadurece, o devoto inevitavelmente age, de tempos em tempos, como um homem completamente louco. E sem essa grandiosa prema, nem mesmo as 9 formas de serviço devocional ao Sr. Mukunda podem trazer verdadeira felicidade. Texto 230. Com efeito, sem prema, os 9 tipos de serviço devocional são como legumes e verduras sem sal, uma elaborada refeição sem fome, estudo escritural sem entendimento, ou jardins sem frutas. Texto 231. Estou dizendo algo geral sobre esse amor, mas ele não pode ser descrito com todos os detalhes. Como eu seria capaz de falar adequadamente acerca da natureza do amor puro que as mulheres de Vraja têm por Krishna? Texto 232. Quando Krishna partiu para a cidade de Mathura, as vaqueiras foram imediatamente submersas em um estado mais intenso do que o incêndio da aniquilação universal. A simples verdade é que a causa desse estado foi prema. Por favor, eu te imploro, não tentes aprofundar-te nesta temática nem mesmo um pouco mais. Texto 233. Se em algum momento te encontrares com a divina deusa Radhika, então verás prema em pessoa. E se em algum momento ela falar sobre prema, somente então poderás ouvir a verdade sobre isso, se fores capaz de compreender. Texto 234. Ou,
se houvesse uma encarnação plena de Sri Krishna Chandra para distribuir Krishna Prema puramente, ou para experimentar a Krishna Prema de Srimati Radhika, poderias compreender isso. Texto 235. Diz-te, querido filho de Vrajabhumi, de modo a realizar teus desejos, vai, sem demora, para a morada do Senhor Jagannatha, o lugar sagrado que é uma imagem de Mathura. Diferente de mim, é certamente uma pessoa sobre quem o Senhor repousa sua misericórdia. Texto 236. Sriman Uddhava disse: certamente tão querido ao nosso Senhor quanto Purushottama Kshetra é esta Dwarakapuri. Dwaraka é plenamente embelezada pelos feitos executados pelo Senhor, tanto como o controlador supremo, quanto como uma pessoa ordinária do mundo. Texto 237. É o nosso próprio mestre, Sri Devakinandana, que em Purushottama Kshetra assume a forma do Senhor Jagannatha. Permanecendo imóvel, ele eternamente executa passatempos para o prazer dos residentes dali, cujos corações se derretem em uma inundação de amor por ele. Texto 238. A mesma realidade exibida lá se encontra aqui também, sem diferença alguma. Lá, contudo, devido a ver e ouvir sobre seus passatempos em Vrajabhumi, sentirás certa infelicidade. Texto 239. E vendo o rosto de lótus do Senhor Jagannatha lá, obtendo abundante Mahaprasadam, e desfrutando seus frequentes festivais e procissões, certamente deleitar-te-ás em teu coração também, mas não te sentirás humilde. Texto 240. Sem profunda humildade, o amor puro que permite a entrada em Goloka jamais surgirá. E até que alcances esse mundo, jamais estarás em paz. Texto 241. Além disso, o Senhor Purushottama, que se solidariza com a aflição alheia, de certo te enviará de Jagannatha Puri para sua própria Gokula, o ornamento de Sri Mathura. Sabendo disso, por que não ir para lá diretamente? Textos 242 e 243. Lá em Gokula, os devotos puros sempre sentem humildade e amor puro pelo Senhor. Nesse humor, eles veem as florestas, rios e colinas como se fossem uma selva vazia. Esses devotos, com suas bocas repletas de choros lamuriosos e seus corações queimando em absoluto sofrimento, estão sempre a buscar por seu amado. Texto 244. Sri Gopakumara disse: as declarações daquele melhor dos conselheiros eram todas sensatas, e elas acordavam com o coração de Narda. Quando o grande Narda as ouviu, ele ficou extremamente satisfeito. Ele então falou em resposta. Texto 245. Sri Narda disse: ó Uddhava, certamente possuis grande afeição pelos residentes daquela terra, pois falas teu benéfico conselho a fim de ajudar este garoto a rapidamente alcançar o que ele deseja. Texto 246. Tu conheces a grandeza suprema dessa Vrajabhumi. Deixaste o Senhor Krishna, tua deidade adorável, e residiste lá por um longo período de tempo. Texto 247. Sri Gopakumara disse: Narda mais uma vez olhou ao redor, portando sinais auspiciosos, aquele sábio onisciente e querido amigo dos Vaishnavas dirigiu-se a mim, deveras agradado. Texto 248. Sri Narda disse: ó glorioso, amado do herói de Vraja, fica sabendo, por favor, que logo teu propósito será logrado. Muito tempo atrás, ó afortunadíssimo, concluí que isso aconteceria. Texto 249. Mesmo quando foste a Sri Vaikunta, a morada do Senhor de júbilo ilimitado e incomparável,
e a sua transcendental cidade de Ayodhya, e a esta cidade de Dwaraka, que é ainda mais grandiosa do que ambas, a aflição de teu coração apenas se multiplicou de maneira deveras incomum. Em Swarga e nos outros planetas materiais, permaneceste ingênuo, muito embora tenhas visto os pés de lótus de teu Senhor. Texto 250. Acredito que tudo isso ocorreu simplesmente para intensificar teu grande amor pelo objeto supremo de tua visão, aqueles 2 pés de lótus de teu mais amado Senhor. Se não isso, como poderia haver alguma outra razão para angústia neste reino, ou ignorância em alguma daquelas moradas do conhecimento? Texto 251. Tua ingenuidade permitiu que sentisses a provocativa curiosidade de um coração simples e livre de agitação. Assim, desfrutaste do êxtase especial de descobrir o Sr. Achyuta em todo o planeta. Texto 252. Portanto, coloca-te logo rumo a Vrajabhumi do distrito de Mathura, a qual acentua a fama e o esplendor da terra. Satisfaz o desejo que a tanto acalentas. Texto 253. Lá, sem demora, certamente serás bem-sucedido na prática espiritual que te conduzirá ao brilhante mundo acima de Vaikunta, Sri Goloka. Texto 254. Sri Gopakumara disse: satisfeito com as palavras nectárias de Narda, tornei-me ávido por ir a Vrajabhumi. Uddhava, todavia, percebeu que dentro do meu coração eu estava ansioso por primeiramente obter a permissão do Senhor, em consequência do que Uddhava disse-me algo. Texto 255. Sriman Uddhava disse: caso estivesses indo para qualquer outro lugar, a conduta apropriada seria pedir permissão ao Senhor dos Yadavas. Aquela terra dele, entretanto, é-lhe a terra mais querida. Texto 256. Nem mesmo mediante o serviço direto ao Senhor aqui em Dwaraka, o amor surge e se desenvolve tão verdadeira e solidamente quanto se a pessoa simplesmente vive na terra de Vraja. Texto 257. Por conseguinte, passei um longo tempo em Vrajabhumi sob o pretexto de consolar os queridos devotos do Senhor, que viviam lá deixados com nada senão suas vidas. Texto 258. Estou certo de que meu Senhor já conhece o teu poderoso desejo. Ele, portanto, pessoalmente te levará, tu que és seu querido amigo, para sua morada mais querida. Texto 259. Sri Gopakumara disse: tomado pelo mais elevado êxtase devido a beber o néctar imortal das palavras de Uddhava, pareci perder a consciência. Lá em Dwaraka, fechei meus olhos por um momento. Texto 260. Percebendo que alguém havia me levado para algum outro lugar, abri então meus olhos e vi que eu fora trazido para este bosque.